Não, é isso. Muito bem. Querido Timo, bem-vindo ao Parlamento Português. Este é um momento muito importante. O último momento em que tivemos juntos foi um momento muito emotivo para o meu partido, em particular, e para o SPD. Foi um momento de partilha e muito importante, porque, sem prejuízo dos diferentes partidos políticos desta Assembleia da República, o contributo que a República, então, na altura, a República Federal da Alemanha, e em particular o SPD e o chanceler Willy Brandt, deu o apoio que deu a Portugal para termos uma democracia representativa e parlamentar, está para nós no nosso coração, está naturalmente, em particular, no coração dos socialistas, mas eu acredito que está no coração de todos os democratas que acreditam na democracia representativa. Gostaria também de cumprimentar o resto da delegação que o acompanha, em particular o membro da Embaixada da República da Alemanha e que connosco trabalha todos os dias nesta relação bilateral entre Portugal e a Alemanha, e também os representantes da Fundação Friedrich Ebert, que são sempre parceiros muito importantes nesta relação com Portugal. Queria dar nota que a delegação portuguesa é composta não só por mim como Presidente, mas por 2 deputados com especiais responsabilidades na Comissão de Trabalho. O Sr. Deputado Miguel Cabrita é o coordenador do Partido Socialista na Comissão de Trabalho e tem uma longa experiência no setor, em particular com responsabilidades governativas ainda há relativamente pouco tempo. E a Sra. Deputada Esaura Moraes, que é vice-presidente do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, que acompanha estes temas e que é também uma personalidade com um passado rico desde o ponto de vista das responsabilidades, em particular ao nível autárquico, tendo sido presidente de uma das câmaras mais importantes do Distrito de Santarém, um distrito muito perto de Lisboa, e, portanto, também acompanha estes temas com grande proximidade. E, como viram, o Sr. Deputado José Soeiro, que por dificuldades de agenda tinha confirmado, mas tem que estar noutra sala, mas que manifestou desde logo vontade de estar com aquele que é também o Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Alemanha e que muito nos honra. E por isso, caro Timo, estamos muito contentes de ter aqui e, depois das minhas palavras iniciais, passava-te a palavra para que depois as delegações pudessem, naturalmente, dizer o que entendem. Agora temos uma substituição. Sento-me aqui. Sente-se onde quiser, não se preocupe. In Deutschland sind sie so laut. Ja, lieber Eurico und dir und vor allem all deinen Parlamentskolleginnen und Kollegen auch ein großes Dankeschön von mir. Und ich glaube, ich darf das auch für unsere gesamte deutsche Delegation, unterstützt durch die Friedrich-Ebert-Stiftung und unsere deutsche Botschaft, sagen. Du hast das bereits einleitend schon richtig gewürdigt. Die deutsch-portugiesischen Beziehungen sind aus unserer Historie eine ganz besondere. Als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei natürlich noch mal ganz eng zwischen der SPD und der PS. Aber ich glaube, dass ich innerhalb von 2 Tagen schon das 2. Mal zu Gast sein kann hier im Parlament. Ist für mich auch wirklich eine große Ehre und zeigt die große Wertschätzung, die ihr als portugiesische Parlamentarier mir und unseren deutsch-portugiesischen Beziehungen entgegenbringt. Ganz besonders freue ich mich, dass in der
heutigen Personenkonstellation das auch ausdrücklich parteiübergreifend passiert. Und das unterstreicht ja auch nochmal das große Interesse, was mich sehr freut. Und ich glaube, wir alle wissen, auf Seiten der deutschen Politik, genauso wie auf Seiten der portugiesischen Politik, dass die politischen Herausforderungen, so unterschiedlich sie auch in beiden Ländern sind, es auf jeden Fall gebieten, dass man parteiübergreifend zusammenarbeitet. Und von daher freut mich ausdrücklich diese Konstellation und freue ich mich im Weiteren gleich auf den Austausch. Ich sage zu Eingangs nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass wir heute so zusammenkommen. Muito obrigado, Timo. Como disse, é para nós uma honra e nós, como dois países membros da União Europeia, também membros da zona euro, mas também membros da NATO, temos um conjunto de desafios muito importantes e que são desafios conjuntos. A agenda europeia está muito marcada nos últimos dias pelo relatório Draghi, que é um momento muito importante, mas também pela constituição da nova Comissão. São aspectos que nós acompanhamos com grande proximidade. Tenho a convicção de que os parlamentos nacionais são, de alguma forma, a pluralidade de cada país, de cada território, de cada Estado-membro, e que essa pluralidade tem um valor político-diplomático importante que vai para além dos próprios governos. É por isso que é para nós importante ter uma delegação que, em bom rigor, não de forma absoluta e total, mas que de alguma forma também é a expressão da pluralidade do povo português e dessa amizade que queremos dentro da nossa pluralidade entre Portugal e a Alemanha. Como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Alemanha, que estará ainda em constituição do lado português, mas que do lado alemão é o Timo que lidera, eu penso que nós temos aqui as condições de estabelecer um bom canal para construir uma agenda conjunta nestas que são as nossas preocupações fundamentais. Deixava só para o fim, sem prejuízo depois de passar aos meus colegas de delegação, uma preocupação que tem a ver com a qualidade da democracia e com a qualidade da democracia representativa e com os desafios que hoje temos. Nós também temos grandes desafios em Portugal nesse âmbito. As últimas eleições para o Parlamento Português foram disso uma ilustração bastante crua e não resisto a dizer de alguma forma que para quem defende um conjunto de ideais, não é o meu papel aqui, não necessariamente positivos. E esse é um processo que implica que os democratas, mas em particular a União Europeia, tem um papel muito importante. Tem um papel muito importante pelas políticas que pode desenvolver. E, por isso, do lado do Parlamento Português, em particular da Comissão de Trabalho, nós continuaremos com a Alemanha, com os nossos amigos da Alemanha, preparados para o aprofundar dessa agenda conjunta, que nos parece particularmente relevante, em várias dimensões. Aqui na Comissão de Trabalho há um aspecto que para nós é muito importante, que é a qualidade do trabalho. Há um conjunto vastíssimo de cidadãos que não têm outro recurso senão o trabalho para sobreviver e para viver, para pagar as vidas, para construir as suas vidas, para fazer crescer os seus filhos, para ter uma vida realizada. E esse que é um património quase único de uma vastíssima maioria dos cidadãos, que é a sua força de trabalho como a única força para viver, deve levar a que os governos pensem na qualidade do trabalho, nos salários, como algo que é central para construir sociedades democráticas mais coesas e que não é seguramente com a desvalorização do trabalho que vamos salvaguardar a democracia e a qualidade da democracia. Isso é algo que é muito partilhado, julgo eu, por uma esmagadora maioria dos parlamentares deste Parlamento. Mas sem mais, se me permitirem, passaria a palavra à senhora deputada Isaura Moraes, vice-presidente do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente.
e saudando a delegação que hoje recebemos aqui, claro, com imenso gosto e justificar que eu, após desejar-vos estas palavras, eu vou-me ausentar porque acho que estou a ser chamada porque o Presidente da audição que está a decorrer irá sair para a Comissão, para a reunião de mesa e coordenadores da CPI da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Mas muito bem, o que eu vos queria dizer, e a minha primeira palavra vai para o nosso Presidente da Comissão, agradecer a forma como me apresentou e as palavras que fez e que referiu em relação à minha pessoa. Portanto, dizer-vos que sim, que é com imenso gosto que vos recebemos. Há pouco eu perguntava para quando estarão constituídos os nossos grupos de amizade, algo que, sem dúvida, que nos aproxima e que é de enorme relevância e que é importante, portanto, que, entretanto, sejam constituídos da nossa parte também. Depois, as palavras, eu terei muito pouco mais a acrescentar ao que disse o nosso Presidente de Comissão, mas reforçando, sim, a importância dos nossos países e da felicidade que temos e das consequências, as boas consequências que temos por fazer parte da mesma União, da União Europeia. Isso é tão verdade quando existem situações que nos fazem recorrer a este apoio da União Europeia. E o mesmo acontece por estes dias, face aos incêndios que o nosso país, que tem assolado o nosso país, que felizmente hoje tendem a acalmar, mas que isto é um exemplo, como noutras situações, que não nos esquecemos, na altura da pandemia que nos atravessou e que foi transversal também à União Europeia, ao país, ao mundo, aos nossos países principalmente, mas dizer que esta Comissão, e julgo que cada um dos membros que a integram, se damos especial relevo às questões do trabalho, da segurança social, da inclusão, da deficiência, mas também às questões que aos nossos países contribuem, ou possam contribuir para sociedades e comunidades e países mais justos e mais solidários. E referi a questão do incêndio e este apoio que foi pedido e que já foi garantido pela Presidente da Comissão Europeia, porque é algo que está muito presente nas últimas 2 noites, ou na outra noite anterior, em que todo o apoio que nos chega, portanto, seguramente que é importante para estes territórios, mas principalmente para aqueles que se viram e se veem enfim, afetados diretamente nas suas vidas e no seu património, mas principalmente nas suas vidas. Portanto, dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD, claro que teremos sempre também esta disponibilidade para podermos concertar medidas, para podermos concertar aquilo que possa ser vantajoso para ambos os países e que, quando forem constituídos da nossa parte o Grupo Parlamentar da Amizade, seguramente também terá representantes e membros do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata que se identifiquem e que queiram trabalhar para que possamos estreitar este nosso relacionamento. Sejam bem-vindos, tanto e que façam uma boa estadia no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Miguel Cabrita. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer também as palavras que me dirigiu. Queria cumprimentar a delegação alemã, naturalmente, em primeiro lugar, o deputado Tim Chrzanowski, dar as boas-vindas em nome também do Partido Socialista ao Parlamento. Sei que houve já reuniões também com o líder do grupo parlamentar e com a direção do grupo parlamentar, Alexandra Leitão e Pedro Delgado Alves. Mas aqui, bem-vindos aqui também à Comissão. Uma referência também, um cumprimento especial à Embaixada alemã e, naturalmente, à Fundação Friedrich Ebert. Com o Fabian encontramos-nos frequentemente, mas um cumprimento também institucional à Fundação. Quero dizer, antes de mais, que do ponto de vista pessoal é muito significativo para mim poder estar aqui. Como foi referido, os grupos parlamentares de amizade nesta legislatura não estão ainda constituídos, mas por acaso, não é bem por acaso, por vontade própria, fui membro do grupo parlamentar de amizade Portugal-Alemanha na anterior legislatura e espero voltar a fazer assim que for constituído. Aliás, o presidente era o deputado Pedro Alves e não sei agora como virá.
Peço desculpa. Mais alto, sim. Acaba de dizer que o anterior presidente do grupo parlamentar era o deputado Pedro Delgado Alves. Pedro Delgado Alves. Falarei mais devagar e mais alto. E dizer também que ao longo do meu percurso profissional nas questões mais políticas, tive sempre que houvesse ocasião, tivemos uma excelente cooperação entre países e entre instituições, entre Portugal e a Alemanha. Enquanto, na altura, jovem adjunto de gabinetes ministeriais, trabalhei muito na presidência portuguesa da União Europeia de 2007 e tivemos um trabalho muito estreito com os então ministros Müntefering no Ministério do Trabalho e com a ministra von der Leyen, que era à data ministra da Família, e a cooperação foi sempre institucionalmente excelente com ambos, embora as orientações partidárias fossem distintas, mas era o governo alemão e foi sempre uma colaboração muito, muito positiva. E entre 2015 e 2022, também aqui como Secretário de Estado da área do Emprego e do Trabalho, foi também excelente a colaboração que tivemos, fosse em matérias europeias, fosse em matérias de interesses bilaterais. Gostaria também de sublinhar, como já foi referido, todos os laços históricos entre os países e a excelente cooperação que tem sempre existido, independentemente de questões e de proximidades do ponto de vista partidário, do ponto de vista nacional, tem havido de facto uma relação muito estreita no processo de construção europeia, todo o apoio que foi dado, mesmo que em alguns momentos os interesses e posições não fossem exatamente convergentes, como é natural, houve sempre a capacidade para trabalhar em conjunto. Atualmente temos, de facto, e como foi sublinhado pelo Presidente Eurico Dias, desafios políticos, sociais e económicos de enorme magnitude, que são comuns aos países, desafios globais também, em que a Europa está empenhada, obviamente que estes desafios não podem deixar de se refletir quer nos debates políticos nacionais, quer na própria agenda europeia e, como foi também referido, a nova Comissão e o novo Parlamento Europeu terão aqui desafios muito significativos, não apenas em função dos desafios com que nos confrontamos, mas também pela sua composição, que é cada vez mais plural e mais diversa. Concluía precisamente com uma nota de preocupação sobre precisamente a nova Comissão Europeia. Verificamos que pela primeira vez, desde que pelo menos eu me lembro, não há um comissário com a pasta expressa do emprego e dos assuntos sociais. Obviamente que estas pastas estão no portfólio de um dos comissários, penso que de uma das vice-presidentes, mas o nome da pasta é um nome estranho, Pessoas, Competências e Preparação, People, Skills and Preparedness, mas aparentemente este nome genérico foi considerado mais relevante que o nome tradicional e institucional de Trabalho e Assuntos Sociais, ou Emprego e Direitos Sociais, que é a nomenclatura tradicional, mas mais do que tradicional, pensamos que era importante que estas questões, em particular nos momentos em que vivemos, no momento que vivemos e em particular quando tantas pessoas vivem dificuldades, têm expectativas que gostariam de ver cumpridas, pensamos que eventualmente esta nomenclatura inovadora, mas não necessariamente melhor, pode não ser a melhor opção enquanto sinal político, mas isso naturalmente depende da vontade da Comissão Europeia, da sua Presidente e também dos debates que existirão agora com o Parlamento Europeu. Pela minha parte, concluo renovando os votos de boas-vindas, esperando que esta reunião possa, como será natural, que venha a ter desenvolvimentos e que possamos, em futuras ocasiões, continuar esta troca de pontos de vista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar, em nome do Bloco de Esquerda, a toda a delegação, ao Sr. Deputado, a Embaixada, a Fundação Friedrich Ebert. E queria dizer também, na sequência do que acabou de dizer o Deputado Miguel Cabrita, que o Bloco de Esquerda é um partido com 24 anos, 25 anos, não é um novo partido, mas também não é um dos partidos que vem da fundação da democracia, mais recente. É um partido que se pode dizer que vem de uma certa tradição da nova esquerda, mas na qual a centralidade do trabalho sempre foi um valor estruturante. E por isso, sim, vemos com preocupação todos os sinais de secundarização e de desvalorização do tema do trabalho, do emprego, da proteção social, que entendemos que é absolutamente essencial para qualquer projeto de justiça e para qualquer programa de esquerda para o século XXI.
queria também dizer que no debate sobre o trabalho em Portugal temos-nos cruzado frequentemente com a Fundação Friedrich Ebert, que tem uma longa história de intervenção nesse campo. Não conheço tão bem os atuais dirigentes, mas o Rainer Naumann é uma figura importante na reflexão sobre o trabalho em Portugal e sobre as relações coletivas de trabalho. E que estou a falar isto porque o tema da reunião tinha muito que ver, penso eu, com os desafios para o mercado de trabalho português e, nomeadamente, com desafios comuns. Estava assim enunciado: escassez de mão de obra qualificada, migração, debates sobre a qualidade do emprego. E eu acho que realmente são temas centrais. Em Portugal, nós temos um problema de qualidade de emprego, temos um problema grave de bloqueios salariais. Os salários em Portugal são muito baixos. Ontem tive a oportunidade de participar na apresentação de um estudo sobre os jovens no mercado de trabalho que, enfim, a partir de um inquérito que mostrava que metade dos jovens ganha menos de 1.000 euros em Portugal, o que é já um indicador bastante expressivo, que 2/3 dos jovens até aos 25 anos têm emprego temporário, e, portanto, temos um problema de qualidade de emprego e de bloqueio salarial. Temos um debate muito importante sobre qualificações, sendo que em Portugal nós produzimos muito mais qualificações do que aquelas que o mercado de trabalho é capaz de absorver, e por isso é que temos um problema de emigração de jovens qualificados, também para a Alemanha, mas não só, e não principalmente. E, finalmente, há o debate da imigração, que é um debate absolutamente central, sobre o qual a extrema-direita está a fazer fogo em Portugal e que nós entendemos que deve ser um dos temas sobre os quais a esquerda tem que ter propostas, programa, um discurso e princípios. E para nós, um dos princípios fundamentais para abordar o problema da imigração é um valor fundador da esquerda, que é que a classe trabalhadora não tem nação, que a classe trabalhadora é, por natureza, internacional. E vemos com preocupação que mesmo à esquerda haja forças políticas que vão abdicando deste valor. E estou-me a referir concretamente, por exemplo, no caso da Alemanha, ao fenómeno Sarah Wagenknecht e ao modo como nasce à esquerda fenómenos de uma esquerda conservadora, anti-imigração, e que, no fundo, recupera os valores do nacionalismo que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da nossa esquerda, não são valores da esquerda. O internacionalismo, sim, é um valor da esquerda. A cooperação internacional é um valor da esquerda. Os direitos humanos são valores da esquerda. A emancipação do trabalho são valores da esquerda. E, portanto, vou ter que sair também em algum momento por causa da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas queria só deixar esta nota e este agradecimento pela presença. Muito obrigado, Sr. Deputado. É sempre um gosto ouvi-lo. Mais eu que outros, mas não estão aqui, eu sei. Mas pronto, mais nós que outros. Timo, temos muitas coisas que dizer seguramente, mas este é também um momento de poder ter a intervenção do vosso lado e de podermos trocar algumas ideias a partir das vossas intervenções.
Mas depois é uma forma de entrarmos aqui no diálogo. Perfeito, muito obrigado, Timo. Eu vou respondendo, mas vocês, os meus colegas deputados, responderão. Quanto ao ordenado mínimo, ao salário mínimo nacional, Portugal tem tido, de forma progressiva, aumentos depois de um período de congelamento, em particular durante o período da Troika, durante o resgate económico-financeiro entre 2011 e 2015. O salário mínimo aumentou de forma significativa, dos 495 euros em 2014, salvo erro, para os 820 euros, ainda que com pagamentos a 14 meses e não a 12, como acontece em alguns dos países, ou de alguns Estados-membros da União Europeia. O objetivo que é anunciado por diferentes forças políticas é de que esta legislatura possa terminar com um salário mínimo pago a 14 vezes, muito perto dos 1.000 euros. O Governo, no quadro das suas atribuições, está a discutir no quadro da concertação social, dos parceiros sociais, o aumento do salário mínimo para 2025 e o valor aventado, mas ainda não 100% confirmado, será de 860 euros por mês a 14 meses. Quanto à imigração, deixe-me dizer-lhe que Portugal teve um crescimento muito significativo de população imigrante nos últimos anos, mas que também é resultado do crescimento económico. A economia portuguesa cresceu como nunca desde a adesão ao euro entre 2016 e 2023, evidentemente com o efeito da pandemia de recuperação em 2022 e 2023, e isso, de alguma forma, foi uma alavanca para o crescimento da população. Nós temos mais população, recuperamos a população que havíamos perdido, em termos numéricos, que havíamos perdido durante os anos da Troika. Hoje Portugal tem tanto ou mais população do que tinha em 2015, onde a imigração do Brasil em particular, mas também de alguns países do Oriente, em particular da Índia, do Nepal e do Bangladesh, teve particular importância, e de outros países da comunidade de língua portuguesa. Mas não devemos esquecer que aquilo que acontece é um fenómeno de imigração para Portugal que é concorrente com o fenómeno de imigração de portugueses para outros destinos. E se o saldo é numericamente positivo, nós devemos ter muita atenção quais são as atividades económicas que têm vindo a ter
a necessidade de ter mais trabalhadores, e maioritariamente eles têm vindo da imigração, falo em particular da agricultura, apesar de no turismo também termos uma forte componente de mão de obra imigrante, especialmente no turismo, ela tem vindo a ser muito notada, mas ao mesmo tempo temos tido jovens portugueses com mais qualificações que têm vindo a emigrar, também para a Alemanha, mas não apenas para a Alemanha. Por isso, o grande desafio de Portugal é o de fazer um aumento salarial que nos permita, com outras atividades económicas, ter a possibilidade de reter mais portugueses que têm muito boas qualificações. Nós fizemos um esforço enorme nas qualificações. Eu diria que a geração até aos 35 anos tem qualificações idênticas à média da União Europeia. Temos um lastro de população com mais idade que tem menos qualificações. Mas aquilo que temos feito coletivamente é aumentado as qualificações. Gostava de dar ao timo, eu acho que nunca contei nem aos nossos amigos da Fundação Friedrich Ebert, um pequeno caso que me aconteceu com um investidor alemão, que eu visitei em Munique, quando era secretário de Estado da Internacionalização. Quando o visitei para que ele fizesse investimento em Portugal, dei-lhe a conhecer o meu país, as condições de investimento que tinha no meu país. E também disse que ele encontraria em Portugal mão de obra qualificada, jovens qualificados, engenheiros, economistas. E a resposta que ele me deu foi: mas eu não posso importar essas pessoas para a Alemanha. Eu disse-lhe: não pode. Nós precisamos mesmo deles é lá em Portugal. O que nós precisávamos era de investimento alemão em Portugal. E é esse fluxo que nós percebemos que faz com que o grande desafio do país seja que o esforço de qualificações nos permita ter um perfil económico diferente, com melhores salários. E para esse desafio o Partido Socialista está fortemente comprometido, mas o conjunto das forças políticas. Eu gostava de dar um último número, e eu acho que este número é particularmente simpático para o Miguel Cabrita pelas responsabilidades que teve. Portugal atingiu um valor máximo de pessoas empregadas em 2023. Portugal tem hoje praticamente mais 1 milhão de trabalhadores do que tinha em 2015. À nossa dimensão, passámos de 4 para 5 milhões de trabalhadores. São mais 25%. A taxa de atividade aumentou. Temos mais gente a trabalhar. A Segurança Social tem um superávit, com grande contributo também dos imigrantes. Estes resultados são resultados de um processo progressivo de transformação. Temos muitos desafios, mas uma das coisas que mais temos orgulho, eu acho que falo aqui por um plural, é o de termos conseguido diminuir o desemprego e de ter valores máximos de emprego em Portugal em 2023. Temos desafios, como dizia o José Soeiro, de qualidade do trabalho, de diminuir a precariedade, de, como disse, de aumento de salários e de robustecimento do nosso Estado Social. Sem robustecimento do Estado Social será difícil travar a extrema-direita, e sem qualidade no trabalho vai ser difícil travar a extrema-direita. É por isso que o trabalho é um elemento tão central e tão nuclear para que a democracia tenha qualidade. Não há democracia com qualidade sem qualidade no trabalho. Miguel, queres? Sim, muito rapidamente, subscrevendo em absoluto tudo o que disse o Presidente Eurico Dias, sublinhar uma nota relevante. De facto, a história dos nossos países é diferente também no modelo de relações laborais e, em particular, no salário mínimo. Aliás, a Alemanha, até há poucos anos, não tinha um salário mínimo nacional, e isso foi um debate importante na Alemanha. Pelo contrário, em Portugal, o salário mínimo foi um dos contributos fundamentais, um dos muitos contributos fundamentais da democracia. Foi instaurado poucas semanas depois da Revolução de Abril de 1974 e tem um papel de regulação muito importante no salário, no mercado de trabalho em Portugal. Tanto que cerca de 20% dos trabalhadores recebem o salário mínimo, que é uma decisão do Governo, ouvidos os parceiros sociais. Portanto, os parceiros sociais são consultados, não tem que haver acordo,
é uma decisão do Governo que envia um diploma legal para a Assembleia da República e é na Assembleia da República que é fixado, sob proposta do Governo, o salário mínimo nacional. E, portanto, aquilo que se prevê é que continue nos próximos anos, como dizia o Eurico, continua a existir um aumento significativo do salário mínimo, o que é uma grande vitória daqueles que, no passado, e em particular o PS, desde 2015, defendeu que era importante acabar com o congelamento, que o salário mínimo e o seu aumento não teriam impacto no desemprego, porque havia um grande debate em Portugal e na Europa sobre os potenciais efeitos da subida do salário mínimo que se viessem a refletir em desemprego e, como se vê pelos números que o Eurico apresentou, não foi o caso. O salário mínimo subiu quase 50%, nos últimos anos em Portugal e o emprego está em níveis máximos, coisa que o emprego está nos níveis máximos em Portugal. Enfim, quanto à extrema-direita, quanto à emergência da extrema-direita e do Partido Chega, nós em Portugal tínhamos a felicidade de sermos vistos como um oásis na Europa. Até 2019 não existia direita radical no Parlamento português. Infelizmente, como noutros países europeus, houve um crescimento muito rápido e, neste momento, a extrema-direita tem uma força significativa, é o terceiro partido no nosso Parlamento. Enfim, são circunstâncias que são também comparáveis a outros países. É importante dizer que isso corresponde de alguma forma às vontades e ao voto das pessoas e, portanto, o que temos de procurar, os partidos que não se revêem nesse tipo de orientação, é procurar encontrar o apoio popular para fazer diminuir esses votos que são encaminhados para outro tipo de orientações. Em qualquer caso, penso que os desafios que foram aqui referidos são da maior importância, o equilíbrio entre emigração e imigração, o Eurico referiu. É um debate que em Portugal também estamos a travar e que, como disse o José Soeiro há pouco, é muito importante que sejamos capazes de manter. Em Portugal, tradicionalmente, as comunidades migrantes mais representadas eram provenientes de países africanos de língua oficial portuguesa. Hoje em dia, nas últimas décadas, o Brasil transformou-se na grande comunidade imigrante em Portugal, sendo que aí há a vantagem da proximidade linguística, portanto, são falantes de português, e isso faz uma grande diferença na integração dos migrantes, e há também proximidades, há diferenças, mas há proximidades culturais também significativas, mas temos em Portugal também, mais recentemente, a emergência de comunidades migrantes de geografias bastante diferentes e com línguas diferentes, e isso traz novos desafios a que o país não estava tão habituado. Em particular na agricultura, comunidades asiáticas, do Nepal, Paquistão, Bangladesh, que são de facto culturalmente e linguisticamente diferentes, e isso levanta desafios que são muito importantes, mas são pessoas, como foi aqui referido, trazem um contributo importante para o país a vários níveis, desde logo em setores onde são particularmente importantes, mas também naquilo que trazem de diversidade e de riqueza para o país. Finalmente, uma nota sobre as qualificações. Penso que, tal como nesta dicotomia entre imigração e emigração, nas qualificações, e como dizia há pouco o José Soeiro, nós vivemos também uma situação paradoxal, ou seja, ainda por herança do anterior regime, Portugal tinha muito baixas qualificações, é um total outlier na distribuição. Outlier. Não havia qualificações. Portugal era o país da União Europeia com níveis mais baixos de qualificações, a par de Malta, sensivelmente. Fizemos um enorme progresso em poucas décadas, mas aquilo que se verifica é que, de facto, o mercado de trabalho, a estrutura empresarial, não está ainda completamente preparada para absorver a mão de obra qualificada que hoje, felizmente, temos. Para dar um exemplo, hoje em dia, 50% dos jovens em Portugal vão para o ensino superior. Os níveis de abandono escolar antes do 12º ano tornaram-se marginais. E não era assim.
É uma conquista dos últimos anos. E, no entanto, a estrutura empresarial tem ainda alguma dificuldade para absorver estas pessoas em profissões, em postos de trabalho que sejam compatíveis com as expectativas que as pessoas têm, naturalmente, depois de se terem qualificado. E, portanto, há uma pressão para a emigração e também fenómenos de sobrequalificação, isto é, pessoas que estão empregadas em postos de trabalho abaixo daquelas que são as suas capacidades, qualificações. E, portanto, temos aqui muitos desafios e que não são independentes dos desafios dos debates, por exemplo, com a extrema-direita e com os discursos mais populistas na área das migrações, na área das qualificações, na área dos salários. Tudo isto são áreas que são facilmente exploradas e é isso também que o PS, em particular, tenta combater. Bem, Timo. É uma boa pergunta, porque isso leva-nos a uma interpretação sobre as razões da frustração, que é um bocadinho aquilo que o Miguel Cabrita, como Presidente de Comissão, eu, como militante do Partido Socialista, podia dar uma resposta. Como Presidente de Comissão, deixo a resposta do Partido Socialista para o Miguel. Mas há as comunidades não têm, felizmente, sempre os mesmos problemas. E nós, felizmente, pela idade que temos, já olhamos hoje para o país e achamos que o país ultrapassou um conjunto de desafios muito importantes. Quando, em 2015, se formou um novo governo, se nos tivessem dito, naquele momento, que Portugal chegaria a 2023 com 5 milhões de empregos, nós teríamos imediatamente dito fantástico. Se nos tivessem dito que iríamos conseguir, apesar da pandemia, convergir com a média da União Europeia durante 7 dos 8 anos, nós diríamos que era fantástico. Se me tivessem dito a mim que Portugal atingiria 50% de exportações no PIB em 2022, quando em 2009 tínhamos tido 27%, 27 para 50%, vocês reparem o avanço brutal. Mas, à medida que nós vamos resolvendo os problemas e questões que são centrais, emergem outros. E há duas questões, particularmente uma, que nos últimos anos, pelo esforço de consolidação orçamental e de redução de dívida, tem vindo a provocar, tem tido uma nova centralidade e nem sempre com as respostas, vamos dizer, que todos, vamos colocar assim, que todos podemos reconhecer como as mais eficazes. Um deles é o Estado Social e os dois pilares fundamentais do Estado Social, o Serviço Nacional de Saúde, que tem problemas que não são exclusivos de Portugal, nós conhecemos outras realidades, mas que têm a ver com o envelhecimento da população, tem a ver com a escassez de médicos, em particular. Comparando 2019 com 2023, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal passou de 130 mil funcionários, médicos, enfermeiros e outros, para 150 mil.
mais 20 mil, é muito significativo. Mas nós continuamos a ter problemas de filas de espera, de cidadãos que não têm o chamado médico de família, ou de serviços de saúde primários. A educação, hoje muito democratizada, que chega a todos os cidadãos, enfrenta também desafios por falta de professores, porque num determinado momento foi criada a ideia que tínhamos professores em excesso porque a população ia diminuir. Esses problemas, que depois se acrescentam a uma pressão inflacionista depois da guerra da Ucrânia, criam um caldo que se transforma num caldo muito favorável a uma natural insatisfação e frustração, apesar dos resultados económicos traduzirem o concretizar de muitos dos objetivos e das ambições que nós tínhamos há mais tempo. E a gestão dessa frustração é difícil, o que não podemos deixar também de somar uma certa percepção, eu não vou qualificar agora, de que há um deslaçamento da relação, há uma separação entre representantes e representados, entre uma democracia representativa, por fenómenos conexos à corrupção ou à apresentação de interesses menos legítimos, que não é um fenómeno português, que é transversal a muitos países da União Europeia e do mundo, mas que é aproveitado por forças que se focam nos problemas e não nas soluções, e isso muitas vezes tem reflexos políticos. Mas não devo ir muito mais longe. Miguel, não sei se queres acrescentar alguma questão. Falando uns com os outros, também há aqui uma paralela entre os nossos países, que estamos a tratar no planeamento do nosso orçamento de Estado. Nós na Alemanha, como também aqui, do vosso ponto de vista, quais é que são os pontos decisivos nas negociações? E isso em particular, na constelação de pessoas que estamos hoje aqui sentados, entre o PS e o Governo. Entre o PS e o Governo. É melhor ser o PS a responder. Sim. Bem, a nossa composição parlamentar é uma composição muito particular, porque o partido que governa e que ganhou as eleições tem o mesmo número de deputados que o PS. Portanto, houve praticamente um empate e, portanto, é um governo minoritário, que sei que não é a tradição, por exemplo, na Alemanha, mas é um governo que tem que procurar apoio parlamentar caso a caso, não é? Em cada processo e também nos orçamentos de Estado. Uma vez que, e no fundo nós temos aqui três grandes blocos. O bloco do governo, um bloco mais à direita e depois um bloco à esquerda, em que o PS é claramente o partido maioritário. Uma vez que à direita parece não haver caminho para fazer uma negociação com o governo, o essencial da negociação aparentemente está neste momento, tanto quanto se percebe, na capacidade de o governo conseguir chegar a algum tipo de entendimento para obter a anuência, a abstenção do Partido Socialista no que toca às opções orçamentais. E há duas questões que foram colocadas pelo PS como sendo linhas vermelhas no processo negocial, ambas a ver com questões fiscais. O PS disse que claramente não acompanhará um orçamento que tenha uma medida de redução fiscal de imposto sobre rendimentos e IRS para jovens que beneficiará fundamentalmente os jovens com mais recursos, o chamado IRS jovem.
E, portanto, ou o Governo encontra uma alternativa que não seja regressiva do ponto de vista social. O PS é a favor, obviamente, da redução do IRS, aliás, praticou-o amplamente enquanto estava no Governo, mas ou o Governo encontra uma alternativa não regressiva a esta medida, ou o PS não poderá acompanhar, não poderá abster-se e viabilizar o Orçamento de Estado. A outra matéria é também fiscal e tem a ver com os impostos sobre as empresas. O Governo do PSD anunciou a intenção de avançar com uma redução do chamado nosso IRC, Imposto sobre as Empresas, que é uma taxa nominal que está fixa transversalmente para todas as empresas. Nós somos a favor da diminuição de impostos sobre empresas, mas não de maneira cega, ou seja, preferimos a estratégia que foi seguida nos últimos anos, que é uma estratégia de desagravamento para as empresas que se capitalizam, que reinvestem os lucros na empresa, que sobem salários, isto é, uma estratégia que seja mais seletiva do ponto de vista da descida dos impostos, até porque uma descida cega, transversal, iria beneficiar fundamentalmente as grandes empresas, as empresas cotadas em bolsa, que tiveram lucros históricos, lucros em máximos históricos em 2023 e, portanto, não precisam verdadeiramente dessa descida. E, portanto, estes dois dossiês, não apenas estes, mas fundamentalmente estes, ditarão provavelmente o que vai ser o resultado da negociação orçamental. Isto é, ou o Governo encontra uma estratégia menos regressiva de diminuição do imposto sobre rendimento e uma estratégia mais seletiva para apoiar as empresas que de facto precisem de descidas de impostos, ou será difícil ao PS viabilizar um orçamento para 2025. Mas a política é complexa, o processo negocial está no início e, portanto, vamos ver como dentro do mês teremos melhor noção do que vai acontecer. Nós agora temos plenário, temos que ir para a reunião. Vocês querem ir às galerias ou não? Eu posso acompanhá-los? Está bem? Então eu acompanho-os lá acima e depois levo-os para baixo. Não há nenhuma votação no arranque? Não, hoje é o debate de atualidade. É debate de atualidade. Então eu levo-os lá acima. Timo. Também eu levo-os. Tchau.